Bom dia, irmãos. Vamos iniciar o estudo aí sobre catolicismo, império religioso, e vamos começar orando, né? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Estamos aqui em sua presença para aprender mais sobre essas histórias, sobre as religiões, sobre seitas, heresias, Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui mais fortalecidos também, Jesus, pela sua palavra, para que a gente possa combater, Senhor Jesus, tudo aquilo que vá contrário à sua palavra, Senhor Jesus. Nos municie, Senhor, contra essas artimanhas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bom, vamos lá. Na primeira aula sobre introdução, eu acho que algumas coisas, né, pelo menos nessa parte aqui, eu cheguei a abordar, né, mas aí decidi dar uma aprofundada, né, no desenvolvimento aí da Igreja Católica, da corrupção, como é que ela foi se corrompendo conforme o tempo, né? E aí vamos começar lendo a palavra de Deus no texto onde o Cauê separou aqui, de Romanos 1:17. É um texto que dá para resumir muito, né, toda a falha que a igreja foi cometendo aí de acordo com os anos, né? Então, Paulo vai falar assim: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O que a gente tem ao longo da igreja, né, ao longo da história da igreja, do curso da história da igreja, é que o ser humano ele vai se esquecendo da fé, né, e isso a gente viu até na aula sobre ideologias, até a aula passada também sobre o judaísmo. Então, o homem ele vai começando a se concentrar na própria força do braço, na sua mente, no seu pensamento, naquilo que ele acha que é correto, na maneira dele fazer as coisas, né? Então esquece da palavra de Deus, esquece que é Deus quem é soberano, e isso vai corrompendo tudo, né? E a igreja passou por isso também, passou por um processo assim, do homem querer tomar o lugar de Deus, né? Bom, vamos lá. Catolicismo, né? Católicos, né? A gente falou em uma das aulas aí que católicos, e eu acho que até mais, mas ele tem esse sentido de universal, né? Então, a Igreja Católica, quando a gente fala assim, é a Igreja Universal de Cristo, né? Mas aqui a gente vai tratar sobre o catolicismo romano, que aí é outra coisa, é outra história, tem mais profundidade aí, não é somente católicos, né, no sentido universal da coisa, no sentido de Igreja de Cristo, né? Então, é a Igreja Romana, né? Basicamente é isso. O que acontece? A gente sabe que a Igreja, no começo, ela foi perseguida, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano mesmo. Então, desde Nero ali a gente vai ter a perseguição contra a igreja e vai tendo sucessivas, né, perseguições de outros imperadores também, até o imperador Constantino, né, que ele vai se converter também, mas há relatos de que a mãe dele era convertida ao cristianismo. E ele também, o pai dele já não fazia vista grossa para um monte de coisas sobre perseguição contra os cristãos, porque era um negócio que era todo imperador ele perseguia, e o pai dele, que era Constâncio, ele já não perseguia tanto, ele já deixava as coisas rolarem já. Constantino, então, ele vai permitir que os cristãos eles tenham liberdade de culto, né? Então a gente tem em 311 aí o Edito de Tolerância. Esse Edito de Tolerância que Constantino ele vai promulgar, né? Esse é o edito que permite que os cristãos tenham liberdade de culto, né? Liberdade religiosa. E depois, em 313, ele vai fazer o Edito de Milão. E esse Edito de Milão, ele é mais... é onde começa as coisas ficarem um pouco nebulosas. Porque o que esse Edito de Milão vai fazer? Vai conceder direitos especiais aos cristãos. Então a gente começa a ter um favoritismo pelos cristãos no Império Romano, né? Então começa a ter uma assimilação do Estado com a Igreja. Isso é um perigo, né? É um perigo que a gente tem que tomar cuidado até nos dias de hoje, né? A gente não pode misturar as duas coisas jamais, porque a gente vai ver o que vai dar isso daí mais pra frente, né? Então, Constantino, por essa moral que ele ganha também da Igreja, né, ele começa a tomar certas atitudes, né? Inclusive a gente já falou em outros estudos, que é ele quem vai... falar para fazer o Concílio de Nicéia, porque estava tendo aquela treta com a heresia ariana, né? Então
ele vai falar para iniciar esse concílio de Nicéia para dar um basta nisso, né? Definir, o que vocês acreditam, né? Isso daí é heresia mesmo, não é? Né? E aí esse concílio de Nicéia vai declarar a teologia, entre aspas, de Ário como heresia e vai excomungar Ário e todos os seus seguidores, né? O que mais? Ele vai também estabelecer várias coisas novas na igreja. Então, o modelo de ritos é ele quem vai estabelecer, a adesão de símbolos, inclusive não cristãos, né? Ele vai juntar muita coisa, imagens, né? Roupas sacerdotais, a primeira basílica, né? Basílica de São Pedro, e os bispos agora têm autoridade civil, certa autoridade, né? Não apenas espiritual. Então, o que acontece, né? Algumas coisas que ele fez foram boas, assim, no sentido de, por exemplo, imagens, no sentido porque as imagens não eram para ser cultuadas, né? A princípio não eram para isso. As imagens eram para revelar aquilo que a Escritura falava, né? Como a gente sabe, a Bíblia ela não era um livro tão comum, era caro para se fazer Bíblia, era um processo muito caro, era manual, não tinha imprensa ainda, estava muito longe de ter isso. Então a arte, né, aquelas estátuas, tudo que eles faziam era para também comunicar a verdade presente na Bíblia. Então era esse o propósito. Isso daí foi se pervertendo com o tempo, né? Então a gente tem intercessões depois de santos, né? A gente vai ver mais para frente isso. Mas enfim, o ponto principal, né? Eu acho que o principal erro desses aqui que eu falei é que os bispos agora têm certa autoridade civil. Então não é mais só uma autoridade espiritual, mas eles também têm governo, né? Não por serem capacitados para isso, mas porque eles são bispos, só por isso. Porque eles têm uma autoridade espiritual, então agora eles têm direito de ter autoridade civil. E aí ocorre o problema que muitos cristãos eles vão ver esse privilégio do cristianismo, né? Diante desse privilégio que ocorre da igreja do império, muitos eles vão achar bom isso daí, vão continuar da maneira que estão e vão deixar rolar. Muitos vão se converter por conveniência, né? Porque agora o Estado ele me favorece, então é mais fácil eu ser cristão. Então não é porque eles creem de verdade na palavra de Deus, é porque eles querem ter o benefício ali que o imperador está dando, né? E outros, né, vão fugir da igreja. É isso que vai acontecer, né? A Igreja Católica hoje em dia, né, fala tanto que o cisma, não, o maior cisma foi a Reforma Protestante, mas calma, isso aí vai mais na frente. Mas o pessoal gosta de falar que a Reforma dividiu a igreja. Não, a igreja começou a ser dividida muito antes, quando Constantino ele fez essa aliança, concedeu benefícios. Muitos cristãos eles olham esses benefícios com maus olhos, né? Então eles vão olhar esses benefícios e vão falar assim, antes com a perseguição era melhor. Porque na perseguição, pelo menos, a gente tinha uma fé verdadeira. Agora é uma fé misturada aí, não é mais aquilo que era antes. Então, o que acontece? Não que surja nessa época, já existia antes, mas vai crescer muito o movimento monástico nesse período. Então, a gente tem o monasticismo. O que é o monasticismo, né? Do grego monacos, que significa solitário. Um cristianismo fora da instituição. Eram pessoas que abdicaram da sua vida cotidiana no mundo em busca de maior espiritualidade e conhecimento de Deus, entregues à oração, estudo da palavra, missões e piedade de vida. Eles não surgiram nessa época, como eu falei, por exemplo, já haviam essênios judeus, né, que tinham esse estilo de vida, Santo Antão, né, que já tinha esse estilo eremita, né, por dizer, e os monges anacoretas, no Egito, São Pacômio e o início dos mosteiros, né. O primeiro monastério conhecido foi como o grupo dos cenobitas, né? Porém, na época de Constantino, houve uma acentuação no número de monges nessa época. O pensamento era que as coisas estavam muito fáceis, né? Estavam muito tranquilas. E aí eles queriam abrir mão dessa vida cotidiana para tentar uma coisa mais difícil, né? Você vê que assim, a gente olha hoje, né, com os nossos olhos atuais, a gente fala, nossa, os caras eram doidos. Mas lá naquela época, do que eles estavam vivendo, não dá pra gente julgar também, né? A gente não sabe como é que esses caras viveram, o que eles passaram, né? É complicado. Muitos cristãos resolveram fugir, não aceitando que os cristãos deveriam se associar com qualquer tipo de governo humano, o chamado cristianismo do deserto, né? E que vai dar um aumento muito grande à vida monástica, eremita e em comunidade. Essas duas
formas aí. Eremita é quando o cara se isola sozinho, em comunidade, quando ele junta com mais outras pessoas para formar esse monastério, né? Muitos adotaram um extremismo legalista seguindo essa ideia. Esse é o problema, né? Porque muitos deles, eles vão por essa linha achando que é uma forma de penitência, né? E o que é a penitência? Senão você conquistar o perdão de Deus por meio das suas obras, né? Então eles vão por essa linha legalista, né? Alguns deles, né? Não todos, não vou julgar todos também. No Ocidente também surge o cristianismo monástico entre as ilhas da Inglaterra, Escócia e Irlanda, sendo apartado também da Igreja Católica Romana, conhecido pelo missionário Patrício, ou comumente conhecido como São Patrício. Alguém já ouviu falar da história de São Patrício? Você manja aí, Fausto? São Patrício é o cara que trouxe o cristianismo para o povo celta, que era o povo pagão, que hoje é a atual Irlanda. Exatamente, isso aí. É interessante a história dele, que ele foi sequestrado pelo povo celta, foi feito escravo deles por um tempo, e aí certo dia ele, sendo cristão, né, ele era novo quando ele né, tava andando e os caras pegaram ele lá e colocaram ele como escravo. E ele orou para Deus libertar ele dessa servidão. Deus falou para ele sair andando, sem rumo, sim, só seguir andando. E ele foi indo, ninguém foi atrás dele, ele se libertou das mãos dos celtas. Mais pra frente, né, ele começou a estudar tudo, né, se tornou, né, um homem piedoso na fé, tudo. Mais pra frente, ele incomodado, né, o Espírito Santo começou a incomodar ele para ele voltar para os povos celtas, para evangelizar esses povos celtas, né. É interessante que até hoje em dia, né, a Irlanda tem aquele símbolo do trevo, né, muito associado, porque Patrício ele vai pegar o trevo e vai falar, né, as 3 folhas ali, ele vai explicar a Trindade, vai tentar explicar a Trindade. Lógico que a gente não consegue caber a Trindade nisso, né, mas ele vai tentar explicar dessa forma. A cruz também, né, eles tinham o Deus Sol, né, o povo celta tinha Deus Sol. Aí Patrício ele vai pegar a cruz, vai fazer um negócio assim, ó. Vai fazer um círculo aqui no meio, ele vai falar que Jesus é o Deus Sol, Jesus é o Sol da Justiça, né? Ele é o verdadeiro Deus Sol, né? Se eles estão adorando um Deus, né, Sol ali, não, esse Deus é falso, a verdadeira luz da justiça, o Sol da Justiça é Cristo. Então ele vai fazer esse símbolo aí que é tão conhecido no meio reformado, né? na igreja reformada. É interessante, queria deixar esse ponto aí porque é legal a história do Patrício. Continuando aqui, enfim, o que vai acontecer mais para frente também? A gente tem um movimento donatista, né, que também é um movimento monástico, só que esse será um movimento mais... vou ler aqui, ó. O donatismo havia surgido com Donato, no período do Império de Diocleciano. Donato era contrário à aceitação dos cristãos apóstatas de volta ao corpo de Cristo. Essa ramificação da Igreja Católica, então, tinha o mesmo pensamento. O que aconteceu? Muitos cristãos, naquela época de Diocleciano, quando eles eram forçados a negar a fé, eles negavam. E aí passava um tempo depois que Constantino, né, liberou, né, o Edito de Tolerância de Milão, eles queriam voltar para o cristianismo. E esses donatistas eles eram extremamente contrários a essa volta desses cristãos que negaram a fé, né? Então a gente tem essa posição aí, né, dos donatistas. Esses também se desassociaram da Igreja Católica, né, Romana, rejeitaram as coisas do Império Romano, não concordavam com a Igreja da elite. O problema é que foram para um extremo onde muitos até se tornaram guerrilheiros. Esses donatistas aí, eles até se tornaram uma espécie de revolucionários ali da época, né? Se instalaram principalmente no norte da África, né, da África romana. E um detalhe interessante é que Agostinho de Hipona era um membro da Igreja Donatista, né? Não todos eram guerrilheiros, mas alguns tinham esse caráter. Inclusive nas invasões bárbaras, alguns eles também invadiram ali o espaço do Império Romano. Bom, esse é um movimento de fuga, né, de assimilação, eu já falei também, e de resistência. Por que eu coloquei resistência aqui? Porque esse período de 325 a 451 é também o período da Era de Ouro dos pais da Igreja. Então, por mais que a Igreja tivesse se aliado ali, né, com o Estado, né, a gente tem muito conteúdo bom nesse momento, né? É uma coisa que nós, como evangélicos, a gente muitas vezes rejeita. A gente
a gente fica numa bolha, né, do protestantismo, depois da reforma, tudo, e a gente rejeita muita coisa boa que foi produzida nessa época. Até porque muita coisa boa que foi usada para rebater as heresias católicas veio dessa época também. Né? Você pega Agostinho, por exemplo, Lutero, ele era um agostiniano. Né? Então, ele vai utilizar daquilo que Agostinho escreveu para rebater as heresias católicas. Né? Então, tem muito conteúdo bom. Né? Eu deixei aqui mais para o pessoal, né, ir atrás dessas informações também, procurar a respeito. Enfim. Algum ponto até aqui para ser levantado? Tá, então nós temos aí a mudança de Constantino para Constantinopla, né, devido às invasões bárbaras. Né, então ele se muda para lá e aí o que ele faz? Ele começa a deixar o poder ali da parte ocidental na mão do bispo de Roma. Né. Até então não era papa, a gente tinha... putz, eu não vou lembrar agora, eu estou meio perdido aqui no documento. Mas a gente tinha várias regiões onde tinham bispos proeminentes, né? Não era só Roma. Tinha Jerusalém, tinha Antioquia, tinha Constantinopla, ainda não, mas a gente tinha vários ali. O conceito de Papa romano foi só depois. Né? Antes o Papa era só um nome carinhoso que os cristãos eles davam para os bispos, porque eles transmitiam conhecimento. Então essa ideia de papai, né? Mas porque eles transmitiam o conhecimento que vinha da Escritura, ensinavam, né? Assim como o pai ensina o filho. Né? Mas aí depois, Constantino ele muda para Bizâncio, funda a Constantinopla, que é a primeira cidade cristã, né, fundada, foi Constantinopla, e ele deixa... Atual Istambul. Isso aí, atual Istambul. E ele deixa o poderio ali do Ocidente na mão do bispo de Roma, e que faz com que o bispo de Roma comece a ter essa relevância maior do que qualquer outro bispo. E aí vem Teodósio I, né, o sucessor aí de Constantino, e em 380 ele vai declarar a religião cristã como religião oficial do Império Romano. 380, época do Papa Damaso I, Teodósio, o novo imperador, institui o Edito de Tolerância de Tessalônica. Ordena, assim, a suspensão das contribuições do Estado ao culto pagão, confisca as rendas dos sacerdotes e a limitação da imunidade dos sacerdotes do culto pagão. Então, se antes a gente tinha os benefícios para os cristãos com Constantino, agora com Teodósio a gente tem os malefícios para os pagãos. Né? Então, ele começa a não só a beneficiar os cristãos, mas prejudicar aqueles que não são cristãos, os pagãos. Oficialmente, o cristianismo agora é a religião oficial do Império Romano, a religião do credo niceno. Né? Então, em 395 a gente vai ter a divisão do Império, né? Com a sua morte se consolidou a divisão entre o Império Romano Ocidental e o Império Bizantino. Então, tem essa divisão aí. Naquele tempo, o Império Romano estava em crise e não conseguia cuidar de toda a sua região. Foi nesse período que as invasões bárbaras se acentuaram. Então, a gente tem os povos além da fronteira, território romano. Alguns desses invasores eram cristãos, né? Lembra dos donatistas? E aí a invasão da cidade de Roma em 410 prejudicou muito, né, o Império Romano, contribuíram com a destruição do paganismo romano também. Né? Então aquilo que era antes uma religião começa agora a se tornar um mito, né? Começa a se tornar uma mitologia, né? Começa a ser abandonado também. E esses povos eles vão tomar território. E cada povo tem uma religião diferente também, então aquilo vai sendo esquecido, né? Aqueles deuses antigos vão sendo todos derrubados, né? Como eu falei, a época de Gigantes da Fé, 325 a 451, e eu acho que é isso. Um ponto interessante aqui também é que muito dessa visão que a gente tem como Era das Trevas aqui, né? Um período obscuro, um período sem entendimento, vem não somente do iluminismo e do humanismo, mas também de Ellen White, que é a fundadora da Igreja Adventista. Né? Ela vai falar que essa era aí não tinha nada de bom. Né? As coisas boas só vieram depois da Reforma Protestante. Né? E aí a gente tem então o início do papado. Né? Separei essa parte aqui. E aí eu tentei fazer uma legendinha aqui, né? Os círculos são papas, os quadrados são acontecimentos correlativos ali da época,
E a Síria só tem um só, mas é rei e imperadores do período. E os triângulos aí são outros fatos aí que eu separei também. Mas vamos lá, começando aí por Leão I, né? Aliás, antes de entrar nisso, é interessante a gente entender por que, né, do papado. Qual que foi a base que eles pegaram para começar esse papado, né? A gente tem aí pelo menos 6 pontos aí, direcionais aí para entender por que eles definiram como Papa, alguém como vicário de Cristo, né? Alguém como substituto ali de Cristo. Primeira coisa, está lá em Mateus 16, 18. Se vocês puderem abrir. Depois que que Pedro fala, né, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo, para Jesus, né, Jesus ele vai falar no 18 aí, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Existe uma série aí de contraposições à visão da Igreja Católica. Aqui eu adoto, né, eu vou passar uma outra também, é que quando Jesus fala Pedro e pedra, são palavras diferentes. Se você olhar no grego, né, o Pedro ali vai estar Petros. O que é Petros? É uma pedrinha pequena, é um pedregulho, né? E quando Jesus fala pedra, é Petra, né, que é uma rocha, não é somente uma pedrinha, é como se fosse uma montanha, uma rocha enorme, né? Então, o que eu entendo quando Jesus fala, também lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja? Ele está dizendo para Pedro, você é uma parte dessa pedra enorme, que sou eu mesmo. E qual que é a base para isso? Porque Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Cristo é a rocha. Pedro é apenas uma pedrinha participante dessa rocha enorme que é Cristo. Outra visão que o pessoal vai ter também é que Jesus ele separou Pedro ali para liderar, ali, pelo menos a princípio, os cristãos. Eu não vejo como um erro também, né? Agora, o problema é quando você assume que Jesus separou Pedro como um vicário dele na terra, né? Alguém para substituir Cristo enquanto Cristo não estivesse aqui. Não. Cristo mesmo falou que quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo, né? Ele nos deixou o Consolador. Esse é o nosso Consolador. Esse é quem está aqui presente na terra. Então não tem um ser humano que vai ficar substituindo Cristo, né, enquanto ele não está aqui presente corporeamente, né? Não existe isso. Mas vamos lá, né? Então o primeiro ponto é esse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Para a gente contrapor essa ideia aí de Pedro sendo o vicário de Cristo. Outra coisa também que a gente tem que observar, Pedro foi morto na perseguição de Nero, e não existe nenhum documento da transmissão de autoridade apostólica. Então, como é que fala que Pedro é papa, sendo que ele não transmitiu isso para ninguém? Não tem registro nenhum disso, né? Até porque nesse período, né, outro ponto também, o período de 64 a 96, historicamente, se sabe muito pouco. É um período que não tem muito registro, não tem muito documento sobre isso, né, sobre os acontecimentos históricos da época. Outra coisa também, a lista dos primeiros bispos de Roma não coincidem. Se você for procurar, alguns vão falar que é tal, outros vão falar que é tal e tal. Então, tem essa divergência também. Outro ponto para rebater isso. Nos primeiros séculos, o centro numérico da igreja não estava no Oriente. Estava no Oriente. Sendo assim, se alguém deveria ter importância, seriam os bispos de Alexandria ou Antioquia. Seriam muito mais importantes do que o bispo de Roma, né? Por mais que o bispo de Roma tivesse essa ascensão por causa do Império Romano, né, na igreja, na visão da igreja, dos cristãos, aqueles que tinham mais proeminência eram os bispos de Alexandria e Antioquia, eram os bispos orientais, ali, não ocidentais. E teologicamente a direção da igreja no período estava na África Latina, Tertuliano, Cipriano, Agostinho, né? Então nem isso a igreja de Roma ela tinha como um papel tão desenvolto, né?
Então vamos lá, né? Então o primeiro Papa aí que eu separei, eu coloquei o Leão I aí, que é um dos que tem mais importância aí, né? Não é o primeiro Papa definido, né? Para eles o primeiro Papa foi Pedro, né? E tem outros seguintes, mas Leão I, o grande aí, ele tem um papel muito importante até nas próprias invasões, nas primeiras invasões ali bárbaras, né? Com ele a autoridade papal começa a existir, com a sua intervenção no Concílio de Calcedônia, sua condenação de algumas heresias e a proteção da Itália contra Átila e os hunos. Interessante, né? Pregou a palavra de consolo aos romanos, assegurou-os sobre a fidelidade de Deus, isso em meio às invasões dos hunos. Uma tradição vai contar que Leão e Átila um dia tiveram uma conversa, né? E aí quando Átila viu o Papa Leão I, ele viu de um lado Pedro e Paulo, e ele se estremeceu, ficou com medo e fugiu, não invadiu Roma naquele período ali, né? Com ele surgem 4 princípios do papado também, né? O Pedro era portador das chaves do reino, né? Mateus 16:19, Deus o levou à capital, a capital do império para morrer ali. Pedro era a pedra fundamental, tinha chaves, né? Como eu disse. Pedro é o pastor do rebanho de Cristo, e todas as afirmações valem para Pedro e seus sucessores, os bispos de Roma, né? Então é ele que vai fundamentar esses princípios do papado aí que vai se seguir até hoje, né? A gente tem, então, em 476, que eu coloquei aqui, a queda do Império Romano Ocidental, né? Você vê que, por mais que Átila não tenha invadido ali naquele período, só postergou, né? Que depois os bárbaros invadiram ali, tudo caiu, cada povo ali, né? Então a gente tem os visigodos, ostrogodos, bulgários e tantos outros povos aí, né? Os vândalos, né? Então eles invadem aquelas regiões ali, eles começam a formar os reinos, né? Os francos, né? Que vai virar França no futuro, os anglo-saxões, que vão se instalar ali na Inglaterra, né? Que hoje é Inglaterra. Então a gente tem esses reinos aí formados aí nesse período, né? Eu separei até um textinho aqui, ó. O Império Romano do Ocidente agonizou até 476, quando a cidade de Roma foi invadida pelos Érulos e o último imperador romano foi destituído. O estabelecimento dos povos germânicos nas antigas terras romanas levou ao surgimento de novos reinos, que originaram nações modernas da Europa. As transformações que aconteceram nesse processo resultaram na formação das características que definiram a Europa no auge do período medieval. E o que aconteceu com a igreja nesse período? Né? Se a gente tem as invasões bárbaras, o que aconteceu com a igreja? Eles invadiram lá, tomaram o poder, tomaram os reinos ali, fizeram os reinos deles, o que aconteceu? Acontece que nesse período também tinham muitos missionários, né? Tanto beneditinos e posteriormente também franciscanos e dominicanos, a gente vai chegar lá, mas nesse momento a massa ali das missões eram os missionários beneditinos, e eles vão começar a dialogar com esses povos, esses reinos que vão surgindo ali, esses povos que vão adentrando, e esses povos eles também vão se rendendo ao cristianismo, né? Até por uma conveniência também, né? Eles têm um bom relacionamento com os bispos e autoridades desses novos povos aí, né? E aqui, além das missões de evangelismo, tinha também o conhecimento estratégico de economia e a preocupação com os pobres, que o povo cristão tinha. Então eles vão se aproveitar disso também. Então eu creio que alguns se converteram realmente, mas muitos deles também vão se converter por conveniência, né? O bispo de Roma ali já tem um conhecimento geral da situação, o bispo de tal lugar também tem. Então vamos se aliar, né? Vamos unir forças aí, vamos unir conhecimentos para a gente seguir melhor aqui nessa nova terra aqui que a gente está. Que mais? No século VI, o imperador bizantino Justiniano I obriga todos os pagãos a se batizarem e se converterem ao cristianismo, sob a privação completa dos direitos civis e a perda dos bens. Esse é um imperador lá do Oriente, né? Isso lá em 527, 565 que ele reinou. Próximo Papa aí, Gregório I, né? O segundo Calvino, o último bom Papa, que ele vai chamar esse Gregório I aí, mas também fez muita cagadinha. A gente vai ver aqui, né? Uma das coisas boas que ele fez, né, que eu acho que é fundamental, porque se hoje a gente tem a música do jeito que a gente tem na igreja hoje, foi por causa desse Papa. Então ele vai sistematizar um canto para a igreja, que é o canto gregoriano, né? Por isso, Gregório, gregoriano,
Então, né, que é aquele canto lá que a gente conhece muito bem, né, Cauê? Então, ele vai sistematizar esse canto ele vai evoluindo com o tempo, né? E aí a gente tem essa música sacra hoje em dia, né? Então, a gente percebe que um louvor ele tem um caráter diferente do que outras músicas, né? Ele tem aquela coisa leve, aquela coisa que faz você, sabe, de certa forma transcender, assim, figurativamente, né? Mas, então ele vai sistematizar isso, né? Então é uma coisa boa que ele fez aí para a igreja, inclusive contemporânea. O poder da igreja se estende a vários territórios nesse período. Patrimônio de São Pedro, né? Tem agora essa questão aí, né? As construções, igrejas, riquezas, eles vão falar que aquilo é patrimônio de São Pedro, né? Patrimônio da igreja, né? Então, estados, algumas regiões é patrimônio de São Pedro, né? Hoje em dia, se a gente for ver o Vaticano, por exemplo, é o patrimônio de São Pedro, né? Pertencente à igreja, né? Ali é o Papa que tem autoridade sobre aquele pedaço ali, né? É a igreja que tem autoridade, a Santa Sé. Mudanças que ele vai fazer na igreja: valorização da pregação, né? Outra coisa boa também. Proibição de luxos entre os clérigos, bom também. Controle sobre pagamentos excessivos. E ele vai também incorporar, né, crenças populares para a igreja. Então, tem um grande apreço ao monasticismo. Então, a igreja vai começar a olhar com bons olhos aqueles que têm uma vida monástica, né, por mais que não estejam ali no contexto romano, né, estão apartados ali, isolados ali, eles vão começar a olhar com bons olhos isso. E outra coisa que vai implementar também é a doutrina do purgatório e penitência. É aqui que vai surgir esse purgatório e penitência. Né, onde surgiu a ideia do purgatório, como os católicos imaginavam, né, imaginam que esse seria o purgatório. Aí eu convido os irmãos a abrirem Mateus 5. Esse é um dos textos aí que eles usam para justificar o purgatório. Os outros é mais para aqueles livros que a gente não tem na nossa Bíblia, que foram acrescentados depois, né? Tanto Tobias quanto 2 Macabeus, que eles vão usar também para justificar o purgatório aí. Mas principalmente esse texto de Mateus 5, no 21, aí do 21 a 25. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar o seu irmão de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você será jogado na prisão. Em verdade digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aí, a gente olhando isso, o que a gente entende, gente? Porque a gente sabe que é uma parábola que Jesus está fazendo aqui. É uma parábola com juiz, né, com prisão. A gente sabe que, na realidade, essa prisão que ele coloca, quando a gente for... A gente não, né? Pelo amor de Deus. Mas quando alguém for jogado para o inferno, não vai sair de lá. A gente sabe que é uma parábola que Jesus está fazendo aqui. Mas o que os católicos vão fazer? Vão pegar essa parábola e vão criar uma realidade nova em cima disso. Então eles vão falar assim, ó, quando Jesus fala, em verdade lhes digo, que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo, é porque é o purgatório. É um estágio intermediário entre o céu e o inferno ali, né? Então a pessoa, ela vai, enquanto ela está ali, ela vai estar pagando pelos pecados que ela cometeu antes e não se arrependeu, né? Então é triste a situação, né? Aí Lucas 19 também, sobre a penitência, né? Forçar muito, né? Forçar muito o texto. É que eles ainda têm a justificativa dos outros, né? Eles pegam Tobias lá em Macabeus, né? Que fala sobre a oração dos mortos. Vou até ler aqui depois também. Mas esse sozinho aí, você vê que não tem nem como. É Lucas 19. É a história do limbo também, criado depois.
que é o que? Tipo, acabou tudo, sumiu. Não, e aí contestaram que os mesmos pedófilos conviviam com as crianças no purgatório, e aí falou assim, não, vamos separar as crianças dos pedófilos, né? Vamos criar um limbo para as crianças. Caramba. Entendeu? Aí depois entra, fala, não, veja só o purgatório, mas porque tá complicando. Porque é isso, né? A pessoa ela cria um negócio novo e aí vai em contradição com outras coisas, aí vai ter que criar outra coisa para, meu Deus do céu, aí vai. Por isso que a Igreja Católica tem um monte de rito, tem um monte de sacramento, porque tem que criar novas coisas para justificar as outras. Né? Precisamente, isso aí é um aspecto importante para a gente, vamos trazer para a nossa realidade. No meio da igreja cristã, evangélica, vamos dizer assim, o que acontece? A gente desassocia determinados estudos de um centro, que é Cristo. Então começa a criar um monte de estudinho paralelo, um monte de coisinha para justificar determinada doutrina. Por exemplo, a prosperidade é uma delas. Ela desassocia do centro que é Cristo. E tudo que fica radial a isso, fica fora desse centro, começa a se justificar. Então é interessante isso aí. Porque as pessoas não conhecem, o centro da Bíblia é Cristo. Pronto, isso é bom. E as pessoas não entendem. Aí começa a achar que o Velho Testamento é uma coisa, o Novo Testamento é outra. Porque desassocia do centro. É perigoso. Isso aí é o texto de Lucas 19:8. Se alguém puder ler. 19:8. 19:8. Vou ler na Bíblia dos Católicos, porque hoje como é que tá? 19, cadê? 8. Zaqueu se pôs-se de pé e disse ao Senhor: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres, e se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Esse é um texto que eles vão usar para justificar a penitência. Né? Então, a penitência é você fazer por meio das suas obras para conquistar o perdão de Deus. Mas o que a gente tem aqui não é isso. Se a gente for ler o texto todo, Zaqueu ele recebe o perdão de Cristo antes. E quando ele recebe o perdão de Cristo, aí sim ele quer ser movido para abençoar, para devolver aquilo que ele roubou. Né? Então não é uma atitude dele, né, por ele mesmo, para conquistar o perdão de Deus. Né? Então a penitência pode assumir várias formas. Né? Nomeadamente, a reparação proporcional do mal feito, a perseverança em orações e na prática de boas obras, a leitura e a meditação de passagens da Bíblia, a vigília, a autoflagelação, o jejum e a esmola. Então tudo isso eles encaram como obras para conseguir o favor de Deus. Né? E aí eu friso até aqui o jejum, porque muitas vezes a gente faz o jejum errado. A gente faz o jejum visando ter o favor de Deus, e não porque nós temos o favor de Deus. Porque o jejum é justamente para que a gente mortifique a nossa carne, para que o Espírito, né, seja mais forte em nós, né, e para que a nossa fé aumente. Quando Jesus fala lá, tem casa de demônio que só sai com jejum e oração. Por quê? Porque no jejum e na oração, quando a gente tem uma vida entregue a Deus, a nossa fé vai estar muito maior. Né? O Espírito na nossa vida vai estar muito mais forte. Né? E aí a gente vai conseguir, sim, expulsar essas certas castas de demônios aí que Jesus fala. Então, não é porque eu fiz, agora Deus viu ali o meu sacrifício e, né, agora vai me recompensar. Não é assim. Bom, como eu falei, né, o Gregório aí, apesar dos pesares, né, frase de Calvino, o último bom papo. Outra coisa que vai acontecer nesse período aí é Maomé, né, vai surgir aí o islamismo, né, a gente já falou. Antes de você continuar, só voltando sobre o assunto de Pedro, sobre Pedro ser a rocha da igreja e o fato de Pedro ser pedrita e a rocha que Cristo fala é um rochedo, o próprio Pedro tomou como base essa interpretação. Ele vai dizer em 1 Pedro 2, do 4 ao 8, ele vai dizer: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, aí a diferença de rochedo e pedrita, eu não sei se é ele ou se é o apóstolo Paulo que vai dizer que fazemos parte de um edifício. Somos pedras de um edifício, mas a pedra angular
é Cristo. E aqui, continuando. São edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aqui ele vai continuando, ele vai falar sobre a pedra de Sião, a pedra angular, a pedra de tropeço, mas o principal é que o próprio apóstolo Pedro, ele tomou para si essa interpretação de que Cristo, quando ele falou da pedra, ele não estava falando dele. O próprio Pedro entendeu isso, coisa que a Igreja Católica não entendeu. Então, só para... Não, muito bom. Eu discordo. Eu não acho que a Igreja Católica não entendeu. Mas eles entenderam. Isso que é interessante. Eles entenderam a verdade, mas para poder construir a doutrina deles, eles preferem usar a outra. Assim, porque dentro do ser humano, a verdade ela já é latente. Ela conduz, ela incomoda. Então, eu tenho para mim que a Igreja Católica, assim como as outras, elas entendem a verdade, mas para poder ter o domínio sobre as pessoas, eles preferem usar a mentira. Isso é para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente usa dessa, entre aspas, artimanha para poder conduzir o povo também. É verdade. É perigosíssimo isso. Não, eu já vou, que nem o Cauê fala, né? Por conta que a Bíblia não foi escrita por homens, já acredito que foi o próprio Espírito de Deus que vem para fechar isso com Pedro, entendeu? Não digo Pedro escreve porque ele está percebendo que aquele pronunciamento de Cristo está exaltando o nome de Pedro. O próprio Espírito de Deus vem e fala, não é o Pedro que você está pensando na pedra, é o Cristo, que é a principal pedra angular de esquina, que foi rejeitada, né? Então o próprio Deus já vem para falar assim, vou tirar toda a doutrina que vai ser posta lá na frente. Entendeu? Deus já, na sua inteligência, ele vai assim, já vou tirar toda a doutrina que vai ser imposta lá na frente com esse texto aqui, inspirado assim através da escritura de Pedro, mas inspirada por Deus. É verdade. Não, e o mesmo texto, o mesmo capítulo, o que vai acontecer um pouco depois? Jesus vai predizer a morte dele. E aí quando Pedro vai falar de jeito nenhum, né? Arreda Satanás, né? E é interessante que o Gilberto falou sobre a astúcia da Igreja Católica, porque a gente temos que lembrar que nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. Então nem todo mundo conhecia esse texto, porque a Bíblia era em outra língua e só quem sabia era aquele colégio episcopal. Então, de fato, é de uma astúcia muito grande da Igreja Católica para manter as ovelhinhas dentro do curral, por assim dizer. Com certeza. E isso é um problema, sabe? Isso é um problema sério. Por exemplo, vamos trazer isso para a nossa realidade. Quando Jesus instituiu a figura do pastor, através do Espírito Santo, ele trouxe uma figura de condução. E essa condução é para liderar, para proteger, para ajudar. O que acontece? Essa figura foi muitas vezes modificada pela igreja como uma figura de, como que eu posso dizer, coerção. Então, por exemplo, quando um pastor chega trazendo para o nosso meio, quando chega para você e fala assim, você não pode ir lá porque eu não quero, que eu entendo que isso não é, estou dando um exemplo, né? Que eu entendo que isso não é bom, o que ele está fazendo? Ele está tirando a sua capacidade de ter intimidade com o Espírito Santo para ele dirigir você ou não. Ele está trazendo para ele. Ele está conduzindo a tua vida. E isso é errado. O que ele tem que dar é a direção. Ele tem que conduzir e falar, olha, o que Deus está me mostrando é isso. Agora cabe a você a decisão. Então a igreja evangélica também faz isso. Lógico que na sua potencialidade. Tanto a questão do pertencimento. Do pertencimento. A igreja pertence a este pastor. Pertence a este ministério. É isso aí. Tem um... Aí se for olhar Moisés, aí fala quando Deus chama Moisés, a Bíblia vai sempre enfatizar. E Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro Jefté. Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai. Entendeu? Nem sempre relaciona as ovelhas ao cuidado, ao pertencimento do pastor. Mas o pastor está a cuidar das ovelhas. É o que a Bíblia chama de mordomia. Exatamente, é o
Isso. mordomia. Que é o que vai ser dito na Reforma Protestante. Apresentado. Por isso eu falo, às vezes esse estudo a gente fala assim, mas é a realidade da Igreja Católica. Mas não é. Às vezes se a gente entra no trouxer nosso meio mesmo. a intenção e a forma que foi construída, você vê que tem muita coisa disso no nosso meio, né? Tem muita coisa que, a maneira que, como o pastor falou, do pertencimento, as pessoas não pertencem a nós, digamos assim, trazendo relação ovelha, pastor. Elas não pertencem a gente, elas pertencem a Cristo. E isso é um grande problema. Segue lá, né? Podemos esquecer que hoje nós somos um café. Vou correr aqui. Termina essa parte e a gente já. A gente não tá muito doce, porque eu não tô apaixonada. A gente vai correr. Mas você quer que a gente olhe por isso? Não. Eu acho que não é necessário. O cheiro tá vindo aqui, mano. Continuando aí. Eu coloquei o Imperador Leão, Leão III, porque nesse momento aí, ele é um cara que ele vai se contrapor, ele vai querer proibir a veneração de imagens, né? Então, lembra que as imagens ela tinha um propósito, mas ela começa a ter outro, né? Aí, o que acontece? A gente tem o movimento dos iconoclastas nesse período, né? Iconoclastas versus iconodulos, né? Qual que é a diferença, né? O iconoclasta, ele queria destruir as imagens, queria abolir todas as imagens da igreja, e os iconodulos eles queriam continuar, né? Então, os iconoclastas eles vão falar assim, vocês estão cometendo idolatria, né? E aí os iconodulos vão falar, não, isso aqui é dulia. Qual que é a diferença de latria e dulia? Latria é adoração, então eles vão falar que a latria é somente a Deus, a adoração é somente a Deus. Dulia já é uma honra, uma honraria, uma homenagem aos santos passados, né? Então eles vão ter essa justificativa aí. E eu não vou duvidar de quem pensa dessa forma, tá? Só que assim, muita gente fala que pensa assim, mas na verdade está lá cultuando os santos, né? Muita gente da Igreja Católica vai e ora para santo, né? Como é que você fala que é só uma honraria, uma homenagem, sendo que você está lá orando para que esse santo interceda pela sua vida, né? Então fica difícil defender, né? Então a gente tem o concílio de Iéria, né? Nele Constantino V, filho de Leão III, é também favorável à causa iconoclasta. O concílio não teve participação da Igreja Ocidental Romana, né? Sendo contrário aos papas, e criou mais um cisma dentro da igreja, olha só, né? A igreja vai falar que a reforma dividiu a igreja, mais uma divisão aí, a gente tem a primeira divisão aqui, mais uma divisão aqui, por causa de erros doutrinários aí, né? Posteriormente houve o segundo concílio de Nicéia, né? Promovida pela imperatriz Irene, viúva de Leão IV, onde se aprovou novamente o dogma da veneração dos ícones. Então a gente volta, não adiantou nada, voltou para onde estava. E aí no 800 aí, a gente tem o início aí do Sacro Império, né? Então ali os reinos já são todos, né? Aquela coisa de filme de idade medieval que a gente vê, né? Tem o bispo ali do lado do rei, aquilo que a gente está acostumado, né? Aí vale ressaltar também Carlos Magno, né? Até coloquei um texto, depois eu mando o documento completo, mas é ele que um dos primeiros que vai lutar contra as invasões vikings, né? Ele vai se pôr aí no campo de batalha, né? Interessante. Filosofia escolástica, né? Vai ter o crescimento nessa fase aí, então aquelas universidades que foi citado na aula das ideologias lá, elas vão se estabelecer nesse período, e eram só 3 cursos, né? Como até o pastor Robinho falou esses dias, que era direito, medicina e teologia. Eram essas 3 áreas que eram voltadas aí nas faculdades, né? Sendo que a mais importante, vista por todos, era a teologia. Não era medicina e direito, as pessoas queriam fazer teologia. Vocês veem como a prioridade era outra, né? E hoje em dia mudou tudo. Como requisito para se estudar em uma dessas universidades, o aluno, entre os 15 e 21 anos, deveria cursar a Faculdade de Artes Liberais. Nesse período, todos temos a crescente aliança poderosa entre a monarquia e clero, né? Então, aquele período lá. Consolidação e desenvolvimento do feudalismo, né? Período daqueles filmes lá onde o rei coloca lá o porco na mesa,
come com a mão mesmo, mexe no cachorro depois e continua comendo, dá um pouco pro cachorro e depois volta a comer. Aquela coisa bonita que era, né? Estava até vendo um vídeo sobre a formação do homem contemporâneo, né? Quem vai instituir os modos na mesa, né? E, era um negócio loucura que eles faziam. É só Leonardo da Vinci, que ele vai criar aquela regra de etiqueta, é ele que vai instituir isso. Né? E antes, né, as regras lá, tinha coisa tipo assim, ó, não peide durante o jantar. Tipo assim, não urine nas suas calças enquanto estiver jantando. Era um negócio maluco você pensar uma coisa dessa acontecendo ali, o pessoal, os reis, né? Comendo ali, fazendo, né? Meu, você tá maluco. Mas enfim, só uma curiosidade aí. Desenvolvimento do papado, a grande corrupção da igreja, né? Coloquei alguns aí. A gente tem o documento As Decretais, né? Ele dizia que o Papa tinha supremacia sobre todos os outros líderes eclesiásticos e concedia a qualquer bispo o direito de apelar diretamente ao Papa. Então começa essa figura de deificação do Papa, né? Papas se tornam instrumentos para jogos políticos entre os reis, né? Muitos antipapas, então quando surgia, levantava um papa aqui, um papa ali. Qual que é o papa de verdade? Um é um papa verdadeiro, o outro é um antipapa. Tem até essa figura do anticristo, mas antipapa. Tem o documento da doação de Constantino, né, a base legal para a propriedade de terras, que serviu como suporte a reivindicações do Papa de poder espiritual e secular, assuntos políticos e econômicos. Nesse documento dizia que Constantino havia sido curado e batizado por Silvestre, né, um dos papas ali antigos, né, e em troca disso havia dado à Igreja Romana a autoridade sobre todas as outras terras. Nicolau I, primeiro a usar os decretos de vários pontífices de Roma, né, papas de Roma, sendo um desses decretos sobre a supremacia do Papa na igreja como alguém responsável pelo bem-estar do fiel e que está acima dos governantes seculares em matéria de moral e religião. Estevão VI, separei também, famoso na história do caso do sínodo do cadáver. Essa aqui é loucura, isso aqui é doideira, o julgamento do cadáver. Estevão ordenou que trouxesse o seu predecessor, Papa Formoso, para julgamento por ter coroado Arnulfo como rei da Itália. Só um detalhe, esse Papa Formoso ele já estava morto, tá? Eles colocaram o Papa Formoso já falecido e trouxeram para o julgamento do corpo dele, né? O seu corpo foi julgado, condenado, esquartejado e lançado no rio Tibre. Foi isso que aconteceu. Essa doideira. E detalhe aí que o Estevão VI aí morreu estrangulado, né? A morte dele foi assim. Papa Sérgio III mandou assassinar seus rivais, teve amante e filho. Esse filho que futuramente também se tornou Papa. Bento IX se tornou Papa por volta dos 15 anos de idade. Gente, é doideira, né? Mas enfim, vou parar por aqui, a gente vai fazer um intervalo, parei aqui, né? A gente continua depois aí com o grande cisma do Oriente. É isso. Altas tretas. Soltei. Vai lá, rapaz. Então a gente vai lá em 1054 aí. Agora sim, Fausto. Fala aí. Então, o Jonas? Não, você tinha falado antes lá. O grande cisma do Oriente. Ah, o cisma do Oriente. Isso Conta aí. pra nós. Então, as coisas entre a igreja romana e a igreja bizantina não estavam nada boas, né? As duas igrejas eram as únicas que permaneciam nesse tempo. Então, igreja de Jerusalém, de Antioquia, essas aí já não eram mais, né? Elas só assimilaram aí com uma das duas aí. E o que acontece? Havia muitas diferenças sobre questões teológicas, econômicas e políticas. E aí, em 1054, os dois líderes das igrejas se excomungam mutuamente. O líder bizantino vai excomungar o Papa vai excomungar o líder bizantino. E aí acabou a ligação aí entre a Igreja Católica Romana e a Igreja agora Apostólica Ortodoxa. Até a camiseta tem até a ver, porque é da marca ortodoxa, né? Do Ângelo Basso lá, ó. Então, o que é ortodoxo, né? Doxo, adoração, orto, reta, né? Centrado. Então, é a verdadeira adoração, né? Basicamente é isso.
Então, a Igreja Apostólica Ortodoxa vai dizer que ela é a que está certa mesmo. É ela que está conduzindo o povo para a verdadeira adoração. Enquanto a Igreja Apostólica Romana é uma igreja herege, né? Então, acontece o grande cisma aí, mais uma divisão, né? Até agora já foram 3, né? Vai ter mais ainda. Vai ter mais. E aí eu separei aí o Anselmo da Cantuária, né? Entro no outros aqui, porque nesse período aí a gente está um período bem conturbado da igreja, né? A gente tem o cisma, tem toda essa corrupção da igreja, dos papas, e aí a gente tem uma luz aí nesse tempo obscuro que é Anselmo da Cantuária, né? A igreja do século XI passa por um esfriamento muito forte, como vemos nesse estudo. Temos as invasões bárbaras, o início do paganismo na igreja, temos o grande cisma, principalmente pela diferença de enxergar a Trindade, né? E Anselmo viveu nesse tempo da igreja, entre os Alpes franceses e suíços, na cidade de Aosta. Cresce ensinado no cristianismo e em sua vida adulta decide, a contragosto da sua família, fazer parte do movimento Cluny. O que é esse movimento Cluny? Era um movimento que visava reformar a igreja. Já tinha esse anseio, né, por mudanças na igreja. Indo para a cidade de Bec, na França. O movimento visava a restauração da igreja. Em 1093, Anselmo sai de Bec e vai para Cantuária e se torna um dos mais importantes teólogos da igreja latina. Lá ele se encontra com a crise espiritual na época. Os monges já não criam mais em Deus, embora fizessem toda a liturgia de missas, orações e cantos. Em 76, Anselmo então começa a escrever o Monológio, que afirma a existência de Deus por si mesmo, distinto de qualquer outro ser. Em 77, Anselmo estabelece o argumento ontológico no Proslógio, né, outro livro que ele escreveu, que tem como foco a fé que busca compreensão. Nessa obra ele diz que a constatação de que Deus não existe nos mostra exatamente que Deus existe. E aí eu até citei uma vez sobre esse argumento ontológico, né? Ele que vai cunhar esse argumento. Só o fato de podermos imaginar, supor que possa haver um ser superior a todas as coisas, a todos os seres, que não há ninguém acima dele no universo, já confirma que Deus é verdadeiro. Essa capacidade que a gente tem de imaginar um ser assim, é Deus que colocou na gente. Então é esse argumento que ele vai fazer, esse argumento ontológico que Anselmo vai propor, né? Pois de outra forma não seríamos capazes de imaginar algo assim. A gente não é capaz de imaginar um ser supremo assim por si só, né? Por nós mesmos, né? Deus colocou na gente isso, né? Por isso que a gente tem os povos lá que cultuam, né, o Deus Sol, o Deus não sei o quê, porque eles sabem, né, no fundo, que existe um Deus. Eu separei até nesse monólogo que Anselmo vai escrever, ele usa o Salmo 14, né, no 1 aqui, se alguém puder ler, Salmo 14, 1. Que ele vai rebater todo o ideal da época nesse texto aí. Salmo 14, 1. Isso. Diz insensato no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Isso aí. Então, nesse tempo conturbado, né, ele vai usar esse texto para rebater tudo aquilo que ele estava vendo ali, né, as coisas erradas que ele estava vendo ali na igreja, né. E aí a gente olha esse texto de Salmos aí, né? Diz o insensato em seu coração, não há Deus. A gente pensa no quê? A gente pensa no ateu, né? A gente pensa no ateu. Praticamente base a gente pensar isso, porque o ateu ele não crê em Deus, ele diz que não há Deus, né? Mas Anselmo vai usar esse texto para criticar justamente os líderes religiosos da época. E como que ele vai falar isso? Os líderes, eles estão orando, eles estão jejuando, eles estão fazendo as missas, eles estão pregando o evangelho, mas no coração deles não há Deus. E aí ele vai usar esse texto aí para confrontar esses líderes aí, dizendo que eles, na verdade, por mais que eles falassem com a boca que Deus existe, que Deus é Deus, no coração deles não há Deus. Parede esbranquiçada, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai acusar o sumo sacerdote. Em 1102, né, ele publica a Procissão do Espírito Santo também. Anselmo é chamado pelo Papa para falar sobre o porquê a doutrina
de que o Espírito Santo também procede do Filho não é uma heresia. Né? Então ele vai propor isso daí também. E aí eu deixei até uma frase do Jonas Madureira, né? Esse texto... Claro. Porque eu separei de uma aula sobre Anselmo da Cantuária dele mesmo, né? Ele fala assim, ó, se existe algo que Anselmo nos ensina, é que se vivemos numa crise na cristandade, essa é a hora de falar ao coração dos homens que estão entregues ao ceticismo. Então é uma frase aí pra gente aí, tomar pra nós também. Se a gente vive em crise, é o momento de falar ao coração dos homens que estão tomados pelo ceticismo. Aí a gente tem Urbano II, que é o Papa que vai convocar as cruzadas, né? Na primeira, até separei aqui, ó, era comum que os cristãos fossem em Jerusalém em busca espiritual para pagar penitências por meio desse sacrifício. Lembra de Gregório, que instituiu a penitência? Então tinha essa penitência de ir até Jerusalém, que ali você seria, nessa caminhada, você seria perdoado. Porém, a região havia se tornado perigosa por conta do domínio islâmico. Maomé aqui, ó. Na primeira cruzada conseguiram tomar Jerusalém, mas as expedições continuaram acontecendo. Nesse tempo, reconquistaram também a Espanha, que estava também subjugada pelos muçulmanos. Tempos depois, os muçulmanos tomaram Jerusalém novamente, e isso fez com que a igreja fizesse novas cruzadas, enviando mais e mais pessoas. Inclusive, em 1212, onde enviaram crianças para as cruzadas, porque acreditavam que por causa da inocência das crianças, Deus usaria elas para derrotarem os inimigos, que foi uma tragédia, culminando em muitas mortes e venda para a escravatura. Mas vamos lá, Urbano II, né, o concílio de Clermont-Ferrand, né, que foi esse papa que começou a conclamar o povo para a mudança. Falou sobre a dificuldade e os problemas do Oriente, que era inadmissível Jerusalém estar nas mãos dos muçulmanos. E o Papa, então, ele clama por essa luta, né, por Jerusalém, e as multidões vibram em apoio, gritando, Deus o quer. E aí ganha o apoio do povo. Né? Muitos se alistaram para as expedições, principalmente as pessoas mais pobres, por isso trazia um sentimento de importância. O sistema ainda era feudal, né? Então o camponês ali era ferrado, né? Ele não tinha nada, ele não tinha perspectiva de vida. A vida dele era produzir, trabalhar, é só isso, né? E aí quando tem essa cruzada, ele tem esse sentimento de importância. Pô, eu vou lutar por alguma causa, eu vou ter um propósito na minha luta. Né? Então aí muitas pessoas foram para cruzadas, aí, até para pagar penitência também. Os objetivos das cruzadas, né? Primeiro, libertar os cristãos sobre o poder dos turcos, sujucidas, né? Nossa, meu Deus do céu, o que eu escrevi aqui? Seljúcidas, meu Deus. Liberar o caminho para a peregrinação à Terra Santa, né, que havia sido bloqueada pelos referidos turcos. Fazer frente aos planos dos turcos, os quais planejavam conquistar a Europa. Essa conquista iniciou-se com a queda de Constantinopla em 1453. A indulgência plenária, né, concedida pelo Papa, semelhante com a Jihad Islâmica, conquista da salvação. Então, quem fosse para a cruzada ganharia uma indulgência plenária, você estaria salvo. Você podia fazer o que quisesse depois, podia pecar à vontade que você está salvo, porque você foi para a cruzada. Essa era a ideia. Desejo de melhorar a vida, né? Na Europa a população crescia e a produção dos alimentos não atendia a necessidade de todo o povo. Obter riquezas do Oriente, havia muitos nobres sem terras, pois na época a herança cabia somente ao irmão mais velho ou ao mais novo em algumas regiões. Os mercadores europeus queriam aumentar o comércio, né, com o Oriente, obter privilégios nas cidades conquistadas pelos cruzados. O papado e seus aliados da reforma gregoriana esperavam unir de novo todos os cristãos, pois a cristandade, desde o grande cisma do Oriente, tinha passado a estar dividida em igreja do Ocidente e igreja do Oriente. O Papa esperava socorrer os maronitas, que eram católicos e que estavam a ser brutalmente perseguidos, onde estavam isolados no Monte Maron, né, no Líbano, desde a invasão turca. E aí a gente tem, né, essa conquista islâmica aí que alcançou até a parte ali de Portugal, da Espanha, né? Então, como eu falei até numa outra aula, que a cruzada ela teve um ponto bom nesse sentido, né? Porque conteu o avanço, né, dos islâmicos ali,
eu acho que se não tivesse, né, não sei como é que seria, mas eu creio, né, que o mundo seria islâmico, né? O avanço estava muito desenfreado. E a gente tem a instituição da Ordem Templária, né? Embora seja um tempo sombrio para aquilo que... eu estou lendo coisa errada aqui. Enfim, a Ordem Templária, ela guardava o templo, né? Então ela protegia, era os próprios cruzados ali que protegiam o templo, a ordem do templo, né? Por dizer. Algum ponto até aqui? Cauê? Ok. A gente tem aí Pedro Valdo, então, e os valdenses, em suma, um dos primeiros, se não o primeiro pré-reformador que temos registrado. Né? Pedro Valdo era contra a autoridade humana acima da Bíblia, foi a favor de que todos os cristãos tivessem escritura acessível. Aí a gente tem o terceiro concílio de Latrão. Valdo apelou ao Papa Alexandre III, que não desautorizou o movimento do Pedro Valdo, mas desde logo lhe recomendou que, para pregar, ele e seus seguidores teriam que possuir autorização da hierarquia, nomeadamente do ordinário do lugar onde levassem o efeito e suas atividades. Então tinha que ter autoridade toda vez para fazer as pregações deles. Né? Fundação da Igreja Valdense, mais uma divisão, né, na igreja. E Pedro Valdo não se mostrou muito preocupado com a recomendação papal e em 1180 fez a profissão de fé perante Roma, mas não deixou ousadamente de insistir na sua independência face ao clero e mesmo às críticas da hierarquia. Foi excomungado da igreja pelo Papa Lúcio III. Essas audácias de Valdo e seus companheiros eram cada vez mais condenados pela hierarquia, que tudo fez para fulminar o movimento com a pena da excomunhão. Ele se tornou... Depois eu vou mandar esse texto todo aqui, é muita coisa, se eu for ler aqui, vai muito tempo. Fora isso, né, nesse momento a gente tem também o São Domingos e São Francisco, nessa época. Então a ordem dominicana e a ordem franciscana surgem nesse período. Né? São Domingos ele vai dar início à ordem dominicana. Né? Havia também era conhecido pela pregação e evangelização. Havia também um grande foco em obras sociais, cuidado dos órfãos, das viúvas e nas perseguições aos hereges cátaros. Domingos contribuiu solidariamente ao Papa Inocêncio III. São Francisco, né, início da ordem franciscana e a vida nos conventos, frades e freiras, né, como a gente conhece hoje. Tinha um princípio parecido com os monges que se distanciavam e abdicavam das suas vidas, porém, ao invés de irem para locais desertos, né, aquele cristianismo do deserto, eles ficavam nas próprias cidades, faziam voto de pobreza, castidade, se dedicavam à vida de oração, estudo da palavra, obras sociais, na prática da caridade e evangelização das pessoas. Essa ordem franciscana aí. Aí vem o Papa Inocêncio III, o Papa mais poderoso da história, considerado o mais poderoso da história. O conflito entre o Império e a Igreja se intensificam no pontificado aí do Papa Inocêncio. Seu poder se espalha por vários países, Inglaterra, França, Espanha, Portugal, Dinamarca, Islândia, Hungria e mais uns outros aí. Defendeu que o Papa tinha poder para depor o imperador, baseado na ideia de que quem coroa o imperador era o bispo de Roma. Então, se é o bispo que coroa o imperador, ele tem direito de tirar essa coroa também. A gente tem o quarto concílio de Latrão, né? Nesse concílio, em 3 sessões de um dia só, tomou decisões que permanecem até hoje. Lembra que uma outra aula também eu falei que os concílios eles demoravam muito tempo. Tinha concílios que demoravam anos. Esse concílio eles tomaram 3 decisões em um dia só. Você vê como é que estava o poder do Papa. Ele decidia as coisas e pronto, acabou. É isso. Né? Então, ele estabelece a doutrina da transubstanciação, que a gente tem até hoje, que é aquela doutrina que vai falar que na ceia, depois que o padre, o sacerdote, ele ora ali pelos elementos, o pão e o vinho, eles são transformados no corpo e no sangue de Cristo. É uma doutrina que foi rebatida, inclusive, na Reforma Protestante. Por isso que quando nós ceamos, a gente faz um memorial, né, da morte e da ressurreição de Cristo, do corpo e do sangue de Cristo. Né? Mas não que aqueles elementos eles se tornam Cristo. Né? Não tem essa transubstanciação. Por que é um problema a transubstanciação? Porque acaba gerando idolatria em cima dos elementos. Exatamente. Então a pessoa, tipo assim, a pessoa começa a querer tomar ceia porque ela acha que ela vai ser curada de alguma coisa. Ela acha que se ela não tomar ceia, ela está em pecado, ela vai...
Tipo assim, se eu não tomar a ceia, acabou pra mim, sabe? Lógico que você tem que tomar ceia. Não tô dizendo que você não tem que abrir mão, porque é a comunhão, é aquilo que Cristo falou pra gente fazer em memória dele. Mas o problema é gerar uma idolatria em cima disso, né? Esse é o problema. É os dois extremos, né, André? É. É importante frisar que é o que a gente chama de dois extremos. Por um lado, atribui-se uma sacralidade que não existe. Né? Então, e por outro lado, há o desvio de atribuir uma, como eu posso dizer, uma banalidade que também não existe. Isso aí. Então, você vê, por exemplo, na ceia, a pessoa, vamos dar um exemplo, no nosso caso, a pessoa, vamos dar um exemplo mais claro, uma pessoa que não é casada praticou sexo na semana. Aí ele vem para a ceia, ele toma de boa. boa. Não vou lá, para ceia, levanta a mão, chora, pula, bate palma. Quer dizer, é os dois extremos perigosos, tanto lá da sacralidade como lá da banalidade. É o equilíbrio, aquela questão volta, aquela questão do centro que a gente estava falando. E você citou um exemplo bom, porque Paulo ele fala da imoralidade sexual como um pecado contra o próprio corpo. E o que Paulo vai falar sobre a ceia? Né? Que deve distinguir o corpo de Cristo. Isso, exatamente. Então, se você está pecando na área sexual, imoralidade sexual, então alguma coisa errada está aí. Né? A distinção, a distinguir o corpo de Cristo não está acontecendo. Porque na Vamos lá. ceia vai, no sentido espiritual, na questão da comunhão, vai acontecer essa condição desse corpo espiritual de Cristo comigo, essa comunhão entre eu e Cristo. Sim. E Na com a questão igreja. espiritual. Aí, do que o Giba falou, aí você pega um corpo que está na imoralidade, vai se unir à santidade. Não tem, não dá. não compactua, né? Exato. Então, e vira isso aí. Aí eu vou lá porque é um pãozinho, entendeu? Vira um Eu negócio desmoralizo- mecânico. Eu desmoralizo a ceia do Senhor. Isso aí. A mesma coisa também se a pessoa ela tiver intriga com uma outra. Também não. Porque a Você ceia, já está distinguindo o corpo de Cristo também. Mas é tudo. É tudo. a ceia Então, não é só tem um para negócio que a gente não fala, porque tem a ver dentro do contexto. Quem está falando da igreja católica, ela é cheia de desvio. Né? Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pô, Deus me abençoou. Eu falei: sério, cara? Pô, que bacana, né? Glória a Deus. Como Deus te abençoou? Recebi minha restituição lá do imposto de renda. Eu falei: sério, cara? Ele falou: sério, recebi. Pô, bacana. É que eu tenho um amigo meu que ele faz um negocinho lá e eu consigo o dinheiro de volta. Eu falei: pô, cara, tem cara de pau, bicho. Meu Deus, que abençoou. Cara de pau, bicho. Mas por quê? Eu falei: você já tem Deus te abençoou no maracutaia. Cara, só negou imposto. Não, mas a gente ri, mas pensa, vamos pensar, isso é um assunto sério. Porque eu entendo que o próprio Cristo, permitindo Judas ceiar, ele está direcionando a morte de Judas. Sim, é verdade. Por conta que o texto vai Ele dizer é pra por própria isso que uns condenação. dormem, outros estão doentes e outros estão enfermos. Né? Tem lá. Por isso que ele está dizendo a Judas, esse seu ato vai revelar a sua morte. Isso aí. Você entendeu? Mas por que a gente fala? Porque as coisas estão desvirtuadas. A gente não para para pensar na implicação espiritual das coisas. Eu falei, eu estava conversando com o Samuel outro dia. Uma coisa é você ser espiritualista, outra coisa é você ser espiritual. E a gente está banalizando a questão do espírito. Então, eu tenho, a gente fala do sexo, mas quando eu passei uma pessoa dessa, como é que vai tomar ceia? Vibrando com a maracutaia. Louco. Você entendeu? Porque ela já não está com a consciência cauterizada, não é nem pecado para ela. É de boa. Esse é exatamente agora como a gente explica para essa pessoa que isso é errado. É o que a gente falou ontem, da cicatriz. Você entendeu? Então é esse o ponto. A gente está perdendo essa discussão. Mas segue lá, Beto. Nós vamos ficar até 5 horas da tarde. Vou tentar dar uma corrida aqui que tá. Mas eu acho que a gente vai independente de qualquer coisa. Não, vou correr aqui, prometo. Então ele vai proibir também a introdução de novas relíquias sem aprovação do Papa. Então, aquelas coisas que o pessoal fala, né? A coroa de espinho que Cristo usou,
né? Então tinha que ter autoridade do Papa para definir o que era e o que não era. Determinação de que judeus e muçulmanos deveriam usar roupas especiais para se distinguirem dos cristãos. Olha a loucura. Frase de inocência. O Papa está entre... Olha a frase que ele lança, o tal de inocência aí. O Papa está entre Deus e o ser humano. Debaixo do primeiro, acima do segundo. É menos que Deus e mais que o homem. Ele julga todos, mas ninguém o julga. Simples assim, né? É brincadeira. É interessante eu pensar nisso só, porque tá ali foi até o título que eu coloquei na apostila, né? Catolicismo e Império Religioso. Por que Império Religioso? Né? O que é um império? Império é um conglomerado de reinos. E embora na Idade Média houvesse vários reis, a gente sabe que no fundo o imperador de toda a Idade Média era o Papa. Até mesmo pelo que o André falou, assim, quem coroa os reis é o Papa. Até hoje, se for, por exemplo, a coroação do Charles, quem coroou o Charles? Rei Charles. Quem coroou a Elizabeth? Então até hoje tem esse simbolismo. Então, interessante. E é exatamente assim que os papas, hoje em dia nem tanto, né? Hoje em dia os papas não pensam tanto assim, mas naquela época era esse pensamento mesmo, o vicário de Cristo. Aí ele vai instituir também a perseguição aos cátaros, né? Como eu falei, lembra dos dominicanos que eles vão ajudar, né? Solidarizar nessa perseguição contra a heresia cátera, né? Enfim. Mas ele vai... Por que os cátaros eles são perseguidos? Porque eles ensinavam que o mundo era mau e havia sido criado por Satanás. Quase aquela heresia gnóstica, né? Mas um pouquinho alterada. Era o diabo que criou o mundo, né? Inocêncio III promoveu uma cruzada contra eles, mas olha o jeito que ele persegue, né? Sob a promessa de que os nobres que pegassem em armas poderiam ficar com as terras dos hereges. A cruzada durou 20 anos, né? De 1209 a 1229, matando entre 100 mil e 1 milhão de pessoas, 7% da população total da França na época. Quase todos os cátaros foram eliminados. Então, olha o jeito que as pessoas estavam combatendo a heresia. Se a gente tinha lá os pais da igreja que combatia com ideias, com argumentos, né, que é aquilo que Paulo ensina, né? As nossas armas espirituais são poderosas para quebrar qualquer tipo de argumento terreno, qualquer tipo de argumento humano. Agora, esse cara aqui, Inocêncio III, está promovendo uma perseguição física contra os hereges. E ainda prometendo para os caras, vocês vão matar eles aí, você pode ficar com a terra deles. Pode morar onde eles moram aí. Até onde vai é um absurdo. Não, e aí, em 1244, os cátaros realizaram seu último bastião no castelo de Montségur. O cerco militar da igreja durou 9 meses e, por fim, mais de 200 pessoas foram levadas para a fogueira. Observação, olha só. O jurista polonês Rafael Lemkin, que criou o conceito de genocídio no século XX, afirmou que a cruzada albigense foi o primeiro genocídio registrado. O primeiro genocídio registrado foi por um papa, Inocêncio III. Gregório IX, né, em 1145 a 1241, que ele foi papa, né? Fundação das ordens religiosas para combate aos pensamentos heréticos, ordem franciscana e ordem dominicana, né, que são aquelas lá que a gente citou. Estabelecimento da Inquisição Papal em 1233. A palavra é associada ao inquérito. Por meio do interrogatório, pessoas eram acusadas de heresia ou não. A Inquisição era um modelo penal a partir de uma pessoa só. De uma forma mais explicativa, o inquisidor era responsável pelo papel de juiz, promotor e advogado de defesa. Ou seja, lascou, né? Se a pessoa chegasse a ser julgada, ferrou, ela estava ferrada. Sendo muitos desses inquisidores membros das ordens franciscanas e dominicanas. É também nesse período que montamos todo aquele imaginário das torturas medievais promovidas pelo papado. Aí eu até listei aqui algumas, né? Mas cadeira de inquisição, dama de ferro, berço de Judas, caixão da tortura, arranca-seios, a pera, o serrote, a submersão, o empalamento, roda do despedaçamento, garfo, garras de gato, esmaga-cabeça, quebrador de joelhos. Gente, depois vocês dão um Google lá nisso daí, só pra vocês verem a doideira que era. Não, é forte. Se vocês puderem, tem gente falando. Isso deve ser, todo mundo deve ver. Não no nível de, agora eu vou virar juiz da igreja. Não é isso. Mas você vê o nível que o ser humano chega.
Tinha, por exemplo, tem eu não sei se o André falou o nome, eu não percebi, que é aquele do boi. Era um boi de latão. Não falei, mas Era sim. um boi de latão, que ele era uma construção grande. Então eles abriam a lateral, colocavam a pessoa dentro, Boi de fechavam, cobre. e era Boi de bronze, cobre. né? É de Cobre, isso. bronze. Cozinhado. Colocava aquilo dentro da fogueira embaixo. Então ele começava a aquecer, começava a cozinhar a pessoa viva. E isso é só um exemplo. Porque o que acontece? Numa ideia que foi boa, que era a ideia de combater a heresia, olha o que virou. Porque aí já não era mais a questão da igreja, era a questão do meu desafeto. Então, vou dar um exemplo aqui, vou usar como exemplo, você não me permite. Aí, algum rapaz aqui da igreja queria namorar com a irmã. E você buscando a Deus, fala assim, não quero, eu quero buscar a Deus. Ele, por raiva, chegava no ministro da igreja e falava, aquela irmã está endemoniada. É bruxa. Oh, meu Deus. Que nem acontecia em Salem. Entendeu? Então, o que acontecia? Aí se tratava daquilo que chegava em você e falava, você precisa pagar para mim. Você, mas eu não tenho posse. Aí você, não, estou dando um exemplo, mas é para a gente gravar. Ah, não, então, aí levar você para ser torturado. Entendeu? Então, é esse o absurdo. Vamos trazer isso para a nossa linguagem, porque é isso que acho a função dessa aula, é isso trazer para a nossa linguagem. Quantas vezes a gente não faz isso hoje, psicologicamente? Ah, mas é porque eu falo um negócio pro Cauê, o Cauê não compartilhou a mesma ideia que eu, aí eu fico espalhando, fico cozinhando ele para todo mundo. Sabe, isso é importante, nós estamos tratando do nosso caráter nisso. Isso acontece demais. Teve um dia que eu falei numa reunião que a gente estava, e eu falei para a pessoa, você quer saber como a gente mata a conversa fiada dentro da igreja? Aí eu não ouvi. Se depois nós estamos falando nós dois, vou falar do Fausto. Fausto, vem aqui. Acabou, nunca mais vai ter. Mas a gente não faz isso. É a mesma coisa, nós estamos trazendo a Idade Média. É tipo um telefone sem fio que o pastor Paulo fala que acontece dentro das igrejas. Você vai falando, aí o cara vai entendendo errado, passa para outro, vai entendendo errado. É que nem um dia eu falei lá na casa do André lá sobre a fofoca. E eu falei que aquilo é um câncer. Sim. Eu acho que faz uns 4 Vai só aumentando. anos que eu falei isso lá. Faz isso mesmo, por aí. Fausto dando aula. Então, 1552, Inocêncio IV faz a bula que autoriza a tortura como método interrogatório. Né? Nomes como Bernardo Gui, autor do Manual da Inquisição, Giordano Bruno, Joana d'Arc, surge nesse período, né? A gente conhece que a Joana d'Arc também foi para a fogueira, né? Ela era esquizofrênica e escutava vozes. Entendeu? Então, isso foi gerando as heresias que ela falava. E ela era uma líder militar muito forte, né? Então eles achavam que ela era bruxa também, né? Eles falavam que ela era bruxa porque ela liderava muito bem a Para batalha. você entender bem esse contexto aí das bruxas, se você assistir o filme Bruxas de Salem, você vai entender como funcionava isso daí. Fechou. Aí, nesse período também, Tomás de Aquino surge aí, separei também para vocês pesquisarem a fundo aí. Eu mesmo não pesquisei tanto a fundo sobre Tomás de Aquino, preciso estudar mais, mas é um famoso teólogo aí escolástico e autor da Suma Teológica. Eu não sei se foi Tomás de Aquino, eu não lembro agora, que ele foi fazer uma visita para o Papa e o Papa foi mostrando para ele todos os tesouros de São Pedro, né? Todos os tesouros que a Igreja Católica acumulou ao longo dos séculos. Aí o Papa chegou para, eu não sei se foi Tomás de Aquino, mas ele chegou e disse: agora Pedro não pode dizer que ele não tem mais prata nem ouro. Aí Tomás de Aquino virou para o Papa e disse: nem dizer levante e anda. Então, tipo, é uma história que conta, eu não sei se é de Tomás de Aquino, mas mostra que a Igreja, ao longo dos séculos, ela trocou a espiritualidade, ela trocou esse poder de Cristo, esse poder de dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda, por ouro e prata. Então, esse é o paradoxo de Pedro, né? Pedro não tinha prata nem ouro e agora a Igreja Católica tem prata e ouro, mas não tem, por assim dizer, poder, tem Sim. essa espiritualidade mais. E aí, a partir aqui de Celestino V, aí eu coloquei como uma decadência do poder papal. Então, o que vai acontecer? Né? Os papas eles vão começar a perder o privilégio deles, porque o rei agora ele vai começar a querer ser absoluto.
Lembra do outro estudo? O primeiro rei absoluto vai ser o Henrique VIII, né? E depois outros também vão se tornar, vão deixar a igreja de lado, né? Então começa a decadência aí, né? Começa esse conflito de ideias, né? Porque Papa que é uma coisa, a igreja, representante da igreja que é uma coisa, o rei que é outra, né? E aí Celestino V, em outubro de 1293, o conclave tornou a se reunir em Perúgia e aumentou a pressão sobre os cardeais para que elegessem alguém. Pressão de Carlos II, rei da Sicília e de Nápoles. E de distúrbios em Roma, e de distúrbios em Roma na região de Orvieto. E em 1294 os cardeais elegem um novo Papa, Pietro del Murrone, 80 anos. O decano do Colégio de Cardeais citou uma profecia do renomado eremita Pietro del Murrone, segundo a qual os cardeais sofreriam o castigo divino se não escolhessem logo um Papa. O cardeal decano também anunciou que votaria em Pietro. Gradativamente, a margem de Pietro alcançou 2/3 e depois a unanimidade. Ele foi saudado como Papa Angélico, com base em um sonho do século XIII de um Papa que anunciaria a era do Espírito Santo. Atribuíram-lhe o nome de Celestino V. Provavelmente a eleição foi feita em base a uma profecia de Joaquim de Flore, onde dizia que no fim dos tempos se ergueria um novo imperador e um Papa que lhes corresponderia. E esse Papa libertaria os cristãos de seus sofrimentos, e então viria o reino de Deus. Na época de Pietro não havia imperador, porém ele crê nessa profecia e aceita o cargo de Papa. Por ordens de Carlos II, Celestino vai para longe de Roma, ou seja, longe de onde ele tinha poder, e começa a residir em Nápoles. Lá ele faz tudo conforme Carlos ordena. Então, você vê onde chega esse limite aí, né? Começa a surgir profecias de que o Papa ia se juntar com o rei, iam ser precursores do reino de Deus na Terra, né? Então, começa a ir muito além as coisas. Bonifácio VIII, né, ele procurou fazer com que todos aceitassem a teocracia papal. Esse Papa aí, ele vai fazer várias bulas. O que eram bulas? Eram os documentos que eles transmitiam ordenanças, né, aquilo que eles queriam passar para a igreja e para o rei também. Então a gente tem a bula papal Clericis Laicus, né, essa bula foi escrita contra os atos do rei da França, Felipe IV, Felipe o Belo, né, conhecido também, e o rei da Inglaterra, Eduardo I. Os dois reis estavam em disputa por um território e por conta disso cobravam impostos da igreja para fins bélicos, violando assim o cânone do Quarto Concílio de Latrão, que tornava a igreja isenta de qualquer imposto às autoridades seculares, com exceção das cobranças autorizadas pela Santa Sé. Esse documento serviu para a Inglaterra parar com as cobranças, mas a França continuou. Filipe respondeu à bula papal proibindo o fornecimento de ouro, prata, alimentos, cavalos e armas da França, com os quais a igreja utilizava nas cruzadas. Bonifácio então retrocede, dizendo que as obrigações vassalares do clero e com o rei não cessavam com a bula, permitia que as doações continuassem, ainda que provocadas por um amável convite. Também reconhecia que as situações urgentes a igreja poderia contribuir sem autorização da Santa Sé. E aí, gente, aqui eu separei muito texto aqui, nessa parte aqui, eu acho que não vai dar para falar tudo para não tomar muito tempo de vocês, mas eu vou mandar tudo depois vocês leem com calma, né, essa parte da história aqui, tanto do Celestino V quanto do Bonifácio VIII aí. E aí a gente tem o grande cisma do Ocidente, né, a gente chega nessa parte aí. O Papa Gregório, outra divisão, mais uma. O Papa Gregório XI voltaria para Roma, onde faleceria. A população italiana desejava que um papado fosse estabelecido em Roma. Foi então eleito Urbano VI, de origem italiana. No entanto, ele demonstrou ser um papa muito autoritário, de modo que uma quantidade considerável do clérigo do Colégio dos Cardeais anularia sua votação e foi realizado um novo conclave, sendo eleito Clemente VII, que passou a residir em Avignon. Iniciaria-se assim o cisma, em que o Papa residia em Roma e o antipapa residia em Avignon, reclamando ambos para si o poder sobre a Igreja Católica. Gente, a gente viveu um período aqui de 2 papas no poder, né? Qual que é o Papa? Ninguém sabia. Vale lembrar que esse período ocorria a Guerra dos 100 Anos também, com a Inglaterra apoiando o Papa Urbano IV e a França apoiando Clemente VII aí, né? Então lembra da Guerra dos 100 Anos lá, França e Inglaterra.
Concílio de Pisa, em 1409, né? Em 1409 os cardeais convocam um concílio nele, e nele decidem exonerar o Papa Bento XIII e o Papa Gregório XII de Roma, né? Que eram os papas vigentes desse período do cisma. A eleição de Alexandre V ocorre, mas a tentativa de exoneração dos papas anteriores não funciona. Bento e Gregório negam a sair do cargo. Ainda assim, 3 papas estão no poder, gerando um problema enorme para a igreja. 3 papas. E aí a gente tem o Concílio de Constança, né, de 1414 a 1418, com o apoio e pressão de Sigismundo, Sacro Imperador Romano. O Concílio de Constança recomendou que todos os 3 papas abdicassem e que um outro fosse escolhido. Nesse processo, Alexandre V falece um ano após o início do concílio, e agora Baldassare Cossa, ex-pirata, assume o cargo como João XXIII. Ao fim do período de 3 papas, são depostos agora Martinho V, e é eleito como novo papa. Nesse concílio também foi decidido que o ensino de John Wycliffe era herético, e também decretaram a morte de John Huss para ser queimado vivo. Aí entra John Huss. Então era o momento ali dos pré-reformadores também. John Huss era um seguidor dos passos de Wycliffe. Eles foram um dos primeiros pré-reformadores da igreja. Muitos concílios foram feitos, mas nenhum produziu a reforma que era tão ansiada pela igreja. Foi ele que iniciou o movimento chamado os Hussitas. Né? Isso, os Hussitas. É isso aí. Eu separei aqui, né? Aí, Renascimento e Reforma, que é nos séculos seguintes aí que vão seguir. Mas é isso, gente. Terminou aí. Ou seja, a Igreja Católica foi a maior assassina de toda a história do protestantismo que foi a igreja que mais matou pessoas em toda a Idade Média. Tudo bem, porque era só ela, né, que tinha, né, na Idade Média, então tá bom. Questionável, porque tem muitas outras religiões que mataram tanto quanto a igreja. Muitas pessoas batem na tecla dizendo que, nossa, a igreja católica matou muita gente, nosso cristianismo é muito sanguinário, quando na verdade, se você for ver, muitos reis que eram pagãos e muitos sistemas que eram comunistas mataram muito mais gente do que a igreja católica. Isso não inocenta a igreja católica, mas assim, dizer que ela é a maior assassina da história... mas eu vi algumas pessoas dizendo que foi a maior assassina de toda... A maior assassina de todos os tempos foi Gengis Khan. O maior de todos os tempos. A igreja católica, como instituição, Como instituição... Eu já acredito no assassinato que continua constante na questão espiritual. Que ela continua executando até o dia de hoje, porque a gente está falando de seitas e religiões e heresias. Como o próprio Gilberto disse, ela continua cozinhando, gente. Que até hoje, se for ver pelo horário, eles já estão indo para a 3ª missa. Aí é a questão da idolatria que é uma questão profunda mesmo. Outra coisa que eu achei É a religiosidade, né? Outra E aí coisa. ela vem desde o judaísmo, né? Desde o começo. Quando Jesus Cristo diz lá, vocês não estão em busca de fazer um converter, vocês estão em busca de fazer um prosélito. entendeu? E ele tem um amigo meu que, quando eu vou falar com ele, a gente fica falando sobre o catolicismo ali, o cara é católico, carismático, né? O cara é catolicão. Fiquei quase meia hora com ele no WhatsApp lá falando sobre isso, né? Aí ele fala, por que você não concorda com a igreja católica? Eu falei, por quê? Você já viu na Bíblia alguém ficar adorando imagem de escultura? Né? Aí ele fala assim, não, discordo, né? Eu concordo É do Lia, com é você. do Lia. Mas aí ele fala... Idolatria. Ele fala que não é que nós idolatramos, isso é diferente. Eles têm uma explicação para a idolatria deles. É a do Lia. Eles vão falar que é a do Lia. É a Mas você honraria, quer- é a homenagem. É uma homenagem, que nem o padre fala, é o elo que me liga a tal coisa. Você quer orar para encerrar, Fausto? Quer nos abençoar com sua oração? Tudo bem. Manda abraço. Tá bom. Vamos. Senhor, meu Deus e Pai, estamos aqui unidos, Senhor Jesus, abençoando cada um, pode para suas casas em paz, tranquilo, não acontece nada com ninguém, que o Senhor esteja dirigindo cada um de nós para nossos lares, e que nós tenhamos um bom culto hoje à noite, e que o Senhor esteja nos abençoando a nossa ida para de volta
Amém. Isso aí. Uma curiosidade, né? Eu não lembro qual concílio que é, rapaz. Teve um concílio que a Igreja Católica fez. Né? Concílio de Trento? Não, deixa eu terminar. Que eles juntaram para discutir um salmo. Porque tem um salmo que diz que o anjo come pão. Então a pergunta é: se anjo come pão, ele vai no banheiro? Eles fizeram um concílio. Não, não acredito. Será que eu entendi a regra? Juntaram para ser bispo para Pegou essa parte também? Pegou essa parte também? Ele vai no banheiro? Nossa, não, fizeram um conselho pra saber se hoje tinha diarreia também. Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Que rumo eu vou tomar da minha vida.